Cantarelli, da Rádio Globo. Boa noite, Camila. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Queria que você falasse um pouquinho mais do que do resultado da partida, mas da estratégia que você traçou para esse jogo, Lisca, principalmente ali na movimentação dos volantes e dos laterais, que teve uma mudança interessante, e principalmente da Lopes, né? Como é que foi essa semana? Por que a escolha por ele? Ele fez uma grande partida, e se é uma tendência que agora ele conquiste mais oportunidades e mais espaço aí na equipe titular. Obrigada. Boa noite, Camila. A estratégia foi melhor definida porque ela foi melhor treinada também, né? A gente pôde praticar ela, né? Porque anteriormente nós só trabalhávamos ela na teoria, principalmente com aqueles jogadores que vêm jogando mais, né? E fica difícil de você melhorar a performance deles, né? Estabilizar a performance, né? O papel do treinador é melhorar e estabilizar a performance, né? Mas eu não estava conseguindo atuar com eles, né? Principalmente em exercícios, em repetições, e mostrar, né, o que a gente queria, praticar, né, para o próximo jogo, né. Futebol brasileiro ele é difícil, cara, porque o treinador ele não consegue preparar a equipe, né, ainda mais para um treinador que chega no meio do processo, um jogo em cima de outro. Eu tenho visto a Série A, né, a Série A está bem espaçada, é um jogo por semana, a não ser aqueles times que estão na Copa do Brasil e eventualmente na Libertadores, então fica bem melhor para o treinador, né. Então a gente pôde experimentar alguns jogadores durante a semana, conversar com eles também, sentir quem estava melhor preparado mentalmente. Esse foi um dos casos do Caio, né? O Caio realmente é um jogador que tem crescido no nosso processo diário. O Andrei é outro, né? Vocês viram a entrevista do Andrei lá em Ponta Grossa. Muita gente achou que o Andrei, ele falou um monte de coisa, mas eu gostei muito do que ele falou, porque ele mostrou indignação, ele mostrou que o nosso clube está bem longe daquilo que todos nós queremos, né? A capacidade que tem os homens que tem aqui dentro, né? Pai de família, tem uma meninada, mas tem muito homem, tem muito caráter, tem qualidade, tem camisa, tem trabalho, tem esforço de toda uma diretoria, tem uma expectativa enorme, né, de uma torcida gigantesca. Então nós ainda estamos muito longe daquilo que a gente quer, mas com essa semana agora nós temos aí mais alguns dias, né? Claro que temos um jogo já na sexta, outro na segunda, que é complicado, já não é a mesma coisa. Mas a tendência é a gente evoluindo no processo e poder fazer as melhores escolhas também, quando a gente pode experimentar e praticar, né, nos treinamentos. Então, acho que isso foi fundamental. E a postura também dos meninos, né? A volta do Castan para nós é muito importante, sem demérito a ninguém, mas o Castan é o grande líder dessa equipe. Uma personalidade enorme, uma identificação muito grande com o clube, uma relação muito boa comigo, com o Márcio. O Márcio, meu auxiliar, já jogou com o Castan. Hoje a gente estava sem o Rômulo, sem o Morato, sem o Bruno também. O Bruno ficou de fora da última hora, apesar que ele não ia começar jogando, até porque ele estava um pouco descontado. Mas o Rômulo e o Morato também são caras bem experientes também, vão nos agregar muito. Eu preciso de todos os jogadores, os meninos amadurecendo na marra também, né? Porque agora é estado de sítio, né? Estado de emergência, corda esticada, porque tivemos uma boa vitória, mas ainda estamos longe daquilo que nós pretendemos, né? Que é terminar essa competição dentro dos 4. A competição está muito difícil, muito parelha, muito dura. Então, acho que hoje o mais importante era a vitória, com uma boa apresentação, com uma boa entrega, com uma boa pressão, principalmente no início. Segundo tempo, cansamos um pouco, é um modelo diferente. Os jogadores ainda não estão adaptados a pressionar o tempo todo em cima. Podemos trocar um pouco de ritmo também. Ali no meio do segundo tempo, ficamos bem com a bola, trabalhamos. Mas chegou um momento que virou muita trocação, né? Lá e cá, que não era interessante para nós, porque nós já tínhamos a vantagem. Então, tudo isso a gente vai poder acrescentar, melhorar e agradecer ao apoio de toda a diretoria, do torcedor do Vasco em especial, cara, na rua. Não é pouco que eu saí nesses dias, porque quando o treinador perde fica muito ruim. Agradecer em especial a minha esposa que está aqui do meu lado, a Dani, que veio lá de Porto Alegre para me dar essa força, né? Eu estou muito engajado nesse processo e eu não quero perder essa oportunidade de jeito nenhum. E os jogadores também não querem, né? Então, acho que hoje foi uma vitória bem importante, né, em homenagem também aos torcedores do Vasco. No aniversário, a gente... Primeiro tempo não foi bom, mas nós estávamos bem na partida. O segundo tempo foi todo nosso contra o Operário, mais ou menos desse modelo que nós jogamos, né? Mas nós estamos bem satisfeitos ainda com a nossa pontuação, nós precisamos de mais, e essa foi a tônica do nosso vestiário agora. Agora, Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Sinto você um pouco mais aliviado, né, depois dessa boa vitória e continuar. A gente está torcendo muito para tudo isso. Eu queria que você falasse dessa sequência aí.
Você tem agora o Brasil de Pelotas, depois você tem a equipe do Avaí, que está na parte alta. Quais os próximos compromissos do Vasco? Qual a meta que você está traçando, Lisca? Boa noite, te agradecer também pela força, né, pela compreensão sua. Você sempre foi um cara que me apoiou demais, sabendo das dificuldades que há no Brasil quando os resultados não vêm. Mas você é sempre positivo. Vamos lá, Lisca, nós estamos acreditando no seu trabalho, não esmorece. Então, te agradecer aqui, faço questão, né, na entrevista, pela tua contundência no apoio, né? Hélito, eu estou pensando jogo a jogo agora, sabe? Eu não posso priorizar um jogo ou outro. Nós temos que ser muito assertivos em todas as partidas. Nós precisamos praticamente de 10 vitórias, né? Ainda falta muita coisa. A gente nem conseguiu essas 10 vitórias ainda no campeonato. Acho que hoje, se eu não me engano, foi a nossa 9ª vitória. Então, é aquilo que eu falei, é um estado de emergência, estado de sítio, corda esticada, concentração máxima, foco total no Brasil. Já falei para eles aqui, né? O Brasil é o lanterna, o meu primeiro clube profissional de mais comprometimento foi no Brasil de Pelotas em 2008. O Brasil me chamou para tirar o Brasil do rebaixamento no Gauchão. Com muita luta a gente conseguiu. O seu treinador é o Kleber Gaúcho, meu amigo pessoal, fez o curso comigo agora na CBF. Está tendo uma oportunidade de ouro, foi campeão Goiânia agora com o time do interior. É um cara muito, muito enérgico também, muito assertivo. Ele não conseguiu ganhar ainda com o Brasil. Então, Wellington, eu estou pensando nesse jogo de sexta-feira, sabe? Claro que segunda-feira já está próximo, nós temos que cuidar principalmente a carga de treinamento, né, os conteúdos, como que nós vamos ministrar isso para os jogadores, mas o foco total é no Brasil, porque vai ser um jogo dificílimo, é um time chato, bola aérea, competitivo, futebol gaúcho, para bastante a jogada, com lealdade, mas para bastante a jogada. Então é concentrar demais, amanhã nós já estamos treinando, né? Claro que o G1 vai fazer a recuperação, mas o G2 já está avisando, né? Essa partida contra o Brasil, nós vamos ter praticamente a quarta, né, terça e a quarta, a terça ainda, os jogadores um pouco desgastados, mas praticamente na quarta-feira que nós vamos definir a estratégia, né, vamos olhar também o Brasil com mais detalhes agora, com o Kleber chegando, acho que foi o 4º jogo dele, mas a estratégia é Brasil, Elton, é pensar no Brasil. Olha como está nos faltando aí 3 pontos, né, talvez do jogo contra o Londrina aqui, ou um do Operário, ou um lá do Remo, empate também, muitas vezes na Série B, se você não consegue ganhar de pontinho em pontinho também, no final faz a diferença, eu sei por experiência própria, então não vamos ficar lamentando, porque o que passou não adianta, nós não vamos conseguir atuar, mas nós não podemos repetir o erro que a gente teve, né? Quando a gente ganhou do Guarani, nós demos uma relaxada, depois tivemos 2 vitórias, e acabamos tendo uma sequência bem negativa, né? Claro que tivemos uma série de problemas, desfalques, muitos erros também, né, que hoje não se repetiram, e a gente tem trabalhado isso com eles, né? Futebol, você não pode errar em algumas áreas, em alguns setores do campo, né? E nos últimos 3 jogos a gente já vinha com erros bem pontuais que dificultavam a nossa parte coletiva, né? E hoje, errando pouco, realmente apareceu o nosso jogo coletivo, a qualidade dos jogadores também. Hoje todos os jogadores jogaram muito bem, não podemos reclamar de ninguém. Talvez o Jabá um pouco abaixo da média dele, porque é uma média bem alta, né? Mas eu acho que todos os jogadores, Matias entrou bem legal também, Dani também, Figueiredo, né? Então acho que hoje não dá para reclamar não. E é pensar no Brasil, Hélito, pensar somente no Brasil, que vai ser um jogo dificílimo, mais um jogo difícil aqui em São Januário. Agora Fred Gomes do Globoesporte.com. Boa noite, Fred. Fala, André, boa noite. Lisca, boa noite, um abraço. Lisca, hoje que é uma vitória, um clima mais tranquilo, teve uma coletiva que o Vasco tinha vencido e você deixou escapar um Carvalho. E quem falava em Carvalho toda hora no campo foi o Leandro Castan. Você já citou sobre a liderança dele, mas o que me chamou a atenção foi o legal de, nos acréscimos, já o Vasco com a partida resolvida, e ele virou para algum dos garotos e falou: é a nossa vida, Carvalho. E pediu até o fim esse estímulo. Queria até que você desenvolvesse um pouquinho mais em cima da liderança dele, mas também observei e outros jogadores muito comunicativos que já foram líderes de outras gerações, assim, o Caio, que você já quis contratar lá no Vasco, foi expoente da geração 2000 do Vasco, o André da geração 98, então esses moleques estavam falando muito também, deram entrevista. Queria que você falasse do comportamento desses caras, que eu acho que acabou sendo para o Vasco ter o dobro de desarmes da Ponte Preta. Foram 24 do Vasco e 12 da Ponte, o Vasco muito combativo e muito atento, com muita concentração. Obrigado, Lisca, um abração.
Boa noite, Fred. Acho que você reparou bem, né? Analisasse bem. Claro que depois de 3 derrotas você faz uma imersão, né? Você vai fazer muitas conversas, né? Eu conversei com alguns jogadores individual, conversei com as principais lideranças, solicitei que eles precisavam voltar, né? A falar, a ser líderes. O Andrei se colocou no processo naquela entrevista, foi ótima para mim, né? Porque assumiu uma responsabilidade, assumiu uma vergonha na cara, um sentimento de todo torcedor vascaíno, como ele é, né? Porque é um jogador torcedor, o Andrei, ele foi formado aqui dentro, né? O Léo Matos também participou muito bem das reuniões, Vanderlei, Zeca, quem mais ali? Cano, Andrei, né? Representando a meninada, e o Castanha. O Castanha é o nosso líder máximo, cara. O treino, o ambiente com o Castanha é um, sem o Castanha é outro. O próprio treinamento, né? Foco, concentração, liderança, coragem, passa muita coragem para os meninos, confiança. É um cara que acredita muito no Vasco, no time do Vasco. Muitas vezes, quando você não veio ter os resultados, né, entra a desconfiança para dentro do trabalho, e o Castanho não deixou isso em nenhum momento. Morato tem feito isso também, Rômulo um pouco mais quieto, mas é uma liderança por exemplo, né, por posicionamento, por postura profissional. Então, eu fomentei essa semana pequenos grupos para reaparecer pequenas lideranças, né? E aí eles dividem comigo essas lideranças, né? E esse processo de puxar também a equipe mentalmente. Caio, você falou também lá no jogo do Operário, quando a gente estava perdendo de 2-0 no intervalo, talvez foi o jogador que mais se posicionou, ele já ia entrar, né? Mas eu estava bem desanimado pelo jogo do Londrina, por como foi, né? E aí sequência de derrotas sempre é ruim para o treinador, e o Caio, o Andrei, realmente puxaram bem esse processo, né? Então é importante que essas lideranças vão aparecendo e que os jogadores assumam a responsabilidade de jogar no Vasco da Gama, né? De representar o Vasco da Gama. E esses dois aí estão muito acostumados, né? E eu escolhi muito os dois por isso também. Não só pelo aspecto técnico, tático, né, físico, mas muito também pelo aspecto mental, comprometimento, coragem e enfrentar momentos difíceis. Então, estão todos de parabéns. Peck também, né? Vou fazer uma consideração especial. Começou jogando comigo os 2, 3 primeiros jogos. A gente alternou, né? Deixamos ele um pouco fora. Ele deu uma esmorecida, mas essa semana ele veio com tudo também, muito concentrado nas orientações que a gente vem passando para ele. E hoje foi muito combativo também, competitivo. E é isso que a gente precisa, né? Um time qualificado, mas combativo, com a cara da competição, porque a competição é diferente, a gente precisa ter fome, luta, entrega. É isso que o torcedor do Vasco quer ver. E a gente fazendo isso, competindo forte, a nossa qualidade ela aflora. Nosso jogo coletivo vai fomentando também a qualidade individual deles. Eu acho que isso que ficou de positivo, né? Temos muita coisa para crescer ainda. Um pouquinho mais perto do G4. Nós estamos a 4 pontos, tem muita gente ainda no meio, mas tem muito confronto direto também. E agora, né, nós conseguindo fazer uma boa partida contra o Brasil, é o jogo da reaproximação, vamos dizer assim, né? É assim que nós estamos encarando, para depois reaproximar do bloco de cima, e aí nos jogos contra o Avaí e o CRB, mais 2 decisões, né? E para nós agora não tem mais jogo tranquilo, é tudo decisão. Competição já é assim, mas como a gente ficou para trás, né, nesse primeiro turno, em final de primeiro turno, a gente precisa recuperar o mais rápido possível e ter esse espírito, né? E é isso que nós vamos fomentar cada vez mais no nosso dia a dia. Agora, Cris Mussi, dos canais Disney. Boa noite, Cris. Boa noite a todos, boa noite, Lisca. Hoje a gente percebe, né, que depois da vitória, as suas respostas ela até se acoplam, né? Eu ia perguntar justamente sobre o PEC, né? Que na última coletiva eu perguntei sobre essa possibilidade dele entrar, e você já pontuou aí que realmente tanto o time com o Castanho quanto com o PEC ele rende muito mais, né? Então eu queria você, com a sua experiência de Série B, o que muda, né? Além desse tempo que você teve para encaixar o time, que pareceu já ter um entrosamento melhor agora, o que muda nessa energia agora para trabalhar, né, com a sua experiência e motivar ainda mais o time para ter essa sequência de vitórias? Porque se pensar em termos matemáticos, o Vasco precisa aí pelo menos de 12 vitórias, né, sem contar empates, para realmente conseguir alcançar em pontos ali o que seria os 64 pontos ideais para subir para a Série A na próxima temporada, Lisca. Boa noite, Cris. Eu acho que vai dar uma baixada nessa pontuação, porque esse ano está muito parelho, sabe, Cris? O ano passado teve 3 times que dispararam, que foi a Chapecoense, o América, que eu era o treinador, e o Cuiabá. E o quarto quase sempre foi o Juventude também, né? Então a pontuação foi muito alta dos primeiros, a virada do turno já foi bem mais alta a pontuação.
Então, acho que essa pontuação, claro que nós vamos pensar ainda no 64, mas talvez com 62, 60. O ano passado, com 60, você subiu, né? Porque o quinto ficou com 59. Mas isso é tudo mais para frente, né? A suposição. O que fica são as lições também da própria competição, né, Cris? Nós já passamos por alguns altos e baixos na competição, né? O alto ainda não teve, muito mais médios e baixos, né? Então, fica as lições, né? Que nós demos uma recuperada quando fizemos o gol contra o Londrina aqui. Nós entramos no G4. Eu estava vendo depois o tape do jogo, apareceu a tabela, Vasco, quarto colocado. A gente chegou muito próximo e aí, rapidamente, a coisa virou, né? Com 2 erros nossos, a coisa virou. E aí depois saímos para pegar o Operário, ainda perdemos. E aí, dentro do G4 próximo, vamos lá para baixo, né? Então, essas lições vão ficar muito fortes para a gente, a nível de estado de emergência, estado de sítio, foco total, não podemos relaxar em nenhum momento. Temos que ser muito assertivo nas partidas, errar menos individualmente, em zonas que tem... No futebol tem zonas que você erra e não acontece nada, mas tem zonas que você erra e que são muito... Se o adversário ainda é assertivo dentro do seu erro, acaba você tomando gol, né? E tomar gol na Série B sempre é complicado, né? Então, nós temos que melhorar o nosso desempenho fora também, apesar de eu ver muitas equipes com desempenho forte em casa e fora... ainda não com desempenho alto e chegando próximo do G4. Então, nós sabemos bem onde nós precisamos melhorar, o que nós precisamos melhorar. Sabemos que com esse maior tempo também nós temos 2 jogos agora e depois do jogo do Avaí abre um período grande também para o jogo do CRB. Então, nós temos que ser muito assertivos contra o Brasil. Sexta, para depois pensar na segunda-feira e aí ter uns 10, 12 dias aí para reagrupar o time. Estamos fazendo alguns movimentos fora do campo também, a diretoria é incansável com o passe. Desde que eu cheguei aqui, todas as equipes estão nesse processo, né, de retomada, de ajuste, né, de buscar ser mais assertivo, de buscar qualificar mais ainda o plantel. Não é só na Série B isso. Isso é na Série A também, times que estão na ponta e estão se melhorando cada vez mais. Esse é o processo normal do futebol e nós estamos muito atentos a isso. Espero que a gente consiga melhorar e vamos melhorar, porque o Pássaro está muito ativo, está buscando muito essas soluções também de fora que nós precisamos. E aí todo mundo, o Lisca, não. Isso é uma coisa que todos os clubes estão fazendo. Pode olhar, Série A, Série B, Série C. Isso é um momento de reavaliação do trabalho e de agregar para o trabalho. Então não foi assim, precisamos de... Não, isso é um processo natural, ainda mais aquele time que ainda não conseguiu o rendimento e o objetivo que ele tem na competição. E o Vasco, todo mundo sabe que o objetivo único é o acesso. Não tem outra coisa para o Vasco, né? Então, acho que a gente vai melhorar isso aí também, né? Vai voltar alguns jogadores, agora já para esse jogo, né? O Jabá e o Morato, que foi muito bem no jogo lá, e coincidiu, né, a saída do Castan e do Morato com nossas 3 derrotas, né? O Castan já voltou, o Morato está voltando, o Rômulo também, se Deus quiser o Bruno vai ter condição, e a gente com todos eles à disposição fica mais forte ainda, e talvez com um ou outro acréscimo, 1, 2 ou 3 acréscimos pontuais, dentro daquilo que a gente precisa, o nosso clube vai ficar mais forte ainda para essa luta, né, a Cris falou ali 12 vitórias, eu acreditava em 11, uma já foi, mais 10, alguns empates. Então vamos pensar jogo a jogo. Agora nós não podemos ficar fazendo muito cálculo, cada jogo uma decisão e é assim que o clube todo está procedendo. Agora, Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André. Boa noite a todos da Vasco TV. Boa noite, Lisca, e parabéns pela vitória, Lisca. Lisca, você, há um tempo atrás, comentou um pouco sobre vazamentos de escalações. Você não tinha